Olá, estamos começando mais um podcast Política do Bem. Eu sou o Dedé Roriz. Daqui a pouquinho meu parceiro tá chegando, o Odi Ribeiro, ele sempre atrasado, mas vocês sabem como é, o Odi é enrolado. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com o meu amigo pessoal, talvez um dos deputados que mais tenham honrado o mandato nessas últimas duas legislaturas, deputado distrital Eduardo Pedrosa. Obrigado pela sua presença aqui, deputado. Obrigado. Junto aqui com a gente, fazendo essa prestação de contas do mandato e do ano de 2025. Dedé, obrigado, eu que agradeço pelo convite. É uma honra para mim poder estar participando aqui do podcast que Política do Bem, com esse nome tão bacana, né? Verdade. A gente tentar promover o bem, essa política da gente poder discutir pautas boas para a nossa cidade, importantes para a nossa comunidade. Então, eu quero agradecer o convite e falar para vocês que é uma honra realmente, uma alegria muito grande poder participar e ter uma discussão aqui, tenho certeza que saudável. Com certeza. Deputado, a honra é nossa. Então, deputado, a gente sabe que você já está na sua segunda legislatura, ganhou um corpo muito grande o seu mandato. Eu acho que hoje é um dos mandatos que mais tem representatividade em todas as ações e a gente percebe que você virou presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do Distrito Federal, lá na Câmara Legislativa. E o DF vive todo ano com aquela história do será que vão cortar o fundo do DF? Todo ano é essa mesma lenga-lenga. E a gente sabe que você, como presidente da comissão, que é talvez a mais importante lá na Câmara Legislativa, tem essa missão que às vezes as pessoas não entendem, que é para onde vai mandar os bilhões da saúde, da educação, e isso você faz muito bem. Acho que você tem essa parceria junto com o governo do Distrito Federal para entender aonde está precisando o recurso e mandar. Conta um pouco dessa história e para onde foi a parte grande do recurso da COF esse ano da Câmara Legislativa. Dedé, primeiro foi um desafio, né, para mim poder assumir essa comissão, uma comissão que tem uma característica muito diferente das outras, por discutir basicamente uma questão orçamentária, com muito detalhe, né? A gente tem tentado fazer um trabalho a quatro mãos, igual você muito bem disse. A gente pede para o governo informação, a gente discute com os deputados que são da pauta aquilo que acham que é relevante para a pauta deles ou para a área no qual eles atuam. Então, por exemplo, nós temos o deputado Jorge Viana, que é um amigo. Ele está lá na comissão, ele está lá com a gente na comissão de orçamento. Ele esteve aqui com a gente brigando pela saúde o tempo inteiro. Fala da saúde, fala de servidor público, então é uma pessoa que eu posso me aconselhar sobre. Deputada Jaqueline, a gente fala sobre educação. Deputado Joaquim, da área social. Então, eu tenho tentado fazer com que a comissão de orçamento tenha essa característica de discutir com os parlamentares, debater com o governo os problemas e a gente participar ativamente da elaboração da peça orçamentária. Tem muita coisa que a gente faz, às vezes, no dia a dia, que as pessoas não veem, né? Que é mais de bastidor, que são estudos, toda a parte técnica, você faz uma redação final. Tem um processo complexo por trás disso, apesar de parecer algo simples. O povo acha então que é só fazer política, mas não. Para mandar o recurso lá para a saúde tem que ter esse estudo, né? Bem detalhado para mandar para o lugar certo, né, deputado? A gente cobra a execução do PPA. Então, quando se faz um planejamento para 3 anos, para 4 anos de governo... Eu peço sempre PPA, eu sei que é o plano plurianual, mas às vezes o nosso telespectador não sabe. É isso mesmo, O plano plurianual é um projeto que a gente vota na Câmara, é como se fosse um planejamento que o governo aprova para os próximos 4 anos. E a gente, nesse processo, sempre tem tentado já delimitar os indicadores, aquilo que a gente vai monitorar, aquilo de programa que o governo vai fazer naquele momento, quando você pensa pelo menos um governo inteiro. É a oportunidade que a gente tem de, muitas das vezes, já fazer um pré-desenho do orçamento. Porque se eu estou falando que vou fazer uma ação em prol da defesa das mulheres... contra a violência contra a mulher, que tipo de ação vai ser essa? Nós vamos para dentro das escolas, nós vamos fazer a criação de mais delegacias e tal. Então, você faz um pré-desenho, depois você vem com o orçamento. E também a gente tem feito várias audiências para o governo apresentar os resultados e como que está sendo suprido esse orçamento. Porque uma coisa é você definir um orçamento. Tem tantos reais, vai caber na minha carteira esse dinheiro aqui. Mas como que eu vou gastar esse dinheiro? Como vai ser executado lá na ponta, não é isso? Como é que eu estou gastando isso ao longo do ano? Esse último mês o governo conseguiu arrecadar o suficiente para poder pagar as despesas, vai conseguir pagar os servidores. Então, assim, a gente faz esse acompanhamento também, que é um acompanhamento muito importante, que a gente tem que deixar claro aqui que participa, porque é parte do trabalho da Câmara Legislativa de fiscalização. Muitas das vezes as pessoas esquecem o nosso trabalho de fiscalização, que é fundamental, essencial, e que a gente está fazendo lá na Comissão de Orçamento da Câmara, para que a peça do orçamento que a gente vote, ela não seja só simbólica, não, que ela seja de fato
política pública chegando na ponta, atendendo as pessoas. E aí, deputado, a gente sabe que hoje uma das maiores reclamações da população é a questão da saúde. O deputado Jorge Viana esteve aqui com a gente, ele fala que precisa fazer as nomeações. E você, como presidente da comissão, diga o seguinte, explica um pouco para a população, assim, didaticamente, para onde vai os recursos da saúde? Conseguiram, vai conseguir mandar mais recursos para a construção de mais UBS? O Hospital de São Sebastião já vai estar no orçamento de 2026 para começar a construção? E só para complementar, vai ter recurso para conseguir fazer a contratação dos agentes de saúde? Essa área é sua, porque a população, na verdade, no final das contas, ela quer saber do hospital funcionando, os médicos lá atendendo. Você conseguiu mandar recurso suficiente para, em 2026, atender a população na área da saúde? Na verdade, Dedé, o governo manda para a gente uma peça orçamentária desenhada dentro do que ele está planejando e a gente discute essas ações. Então, por exemplo, nós queremos no ano que vem ter 6 novas unidades voltadas para atendimento à saúde da população. Então, o governo já vai lá, já faz a alocação desses recursos. Então, por exemplo, isso já é uma novidade para o ano que vem. Assim como também ele já faz a previsão ali da quantidade de pessoas que ele quer nomear, ou se ele vai deixar um saldo orçamentário para nomeações, ou ele está planejando fazer um cronograma de nomeações de determinados cargos. Porque não adianta nada você fazer uma unidade de saúde, você construir um hospital, e não ter se não tem um funcionário, médico né? dentro para atender as pessoas. Então, tudo isso tem que caminhar uma coisa lado a lado com a outra. E tem que ser interessante também para que o profissional queira trabalhar no serviço público. Hoje, nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande, isso precisa ser dito, porque a gente discute o orçamento. Quantos profissionais vão ter? Mas esses profissionais, eles estão trabalhando motivados? Esses profissionais, eles estão sendo remunerados a contento para o cara escolher estar no público ou ele prefere estar no privado? A rotatividade no público está virando um negócio de louco. Então, a gente tem que rediscutir algumas coisas também de valorização de carreiras. Acho que é fundamental isso ser debatido, isso ser levantado, e o governo ter esse olhar, né, de a gente dar estrutura de trabalho, da gente reconhecer o trabalho desses profissionais, da gente trazer competitividade para a Secretaria de Saúde também do Distrito Federal. Porque não é justo um profissional, às vezes, fazendo o mesmo serviço na saúde, um enfermeiro na saúde ganhar 5 mil e lá, às vezes, no particular, está ganhando 10 mil. É óbvio que não vai querer ir para... Lógico. E a gente precisa discutir meritocracia. O bom servidor público hoje, quando ele faz um trabalho bem feito, o que ele ganha como gratificação na maior parte das vezes? Mais trabalho. Você é um médico, você está atendendo bem pra caramba aqui no hospital. Então, você vai atender vezes 2 agora. Eu vou te botar Toma mais serviço, então. Toma mais serviço aí, porque já que você atende, você é o cara que vai fazer tudo aqui. E o que não está trabalhando direito, bota ele de escanteio lá, porque ele não está trabalhando Encosta ele, então, né? são coisas que tem que mudar. A gente tem que valorizar quem está trabalhando bem. Acho que a gente tem que rediscutir essa questão da meritocracia. Meritocracia nada mais é do que, se o cara for bem, ele ganha mais. Se ele for mal, ele ganha menos. É assim que funciona em tudo na vida. Se você tem um cara que trabalha no setor de vendas dentro de uma loja, lá no Paranoá, no São Sebastião, com certeza, se ele vender 10, ele vai ser bonificado pelas 10 vendas. E se ele não vender nada, ele vai olhar muito, e falar assim, o cara é um vendeu... vendedor e não vende nada, eu vou ter que mandar ele embora ou ele vai ser... não vai receber nenhuma gratificação por isso, né? Só por estar existindo aqui. No serviço público tem que ter a meritocracia. Eu acredito que sim, Dedé. E se a gente conseguir montar algo que seja diferente, disruptivo, principalmente na saúde pública, falar, hoje como é que funciona no privado? Um privado, o profissional vai lá, se ele atender tantas pessoas, ele ganha por atender tantas pessoas. Ele é bem remunerado para isso. É uma coisa que a gente precisa rediscutir no público também. O seguinte, vamos dar estrutura de trabalho, mas também vamos dar para ele a condição de, se ele atendeu bem para caramba, ele ser gratificado pela quantidade de atendimento que ele fez. Vamos ter essas métricas bem definidas. Isso a gente traz um pouco de gestão para a saúde pública. O pessoal fala de gestão, precisa de gestão, mas do quê? É tudo sempre muito superficial. A gente precisa começar a se aprofundar mais, ouvir mais as pessoas, entender que nem todos os movimentos vão ser movimentos que vão ter o apelo popular naquele primeiro momento, mas que são importantes serem feitos. Às vezes o servidor não vai gostar porque não está... Vamos explicar, vamos tentar trazer para perto, vamos construir soluções que realmente vão deixar um legado para a sociedade. Eu já vi pessoas falando assim, eu não acredito que dá para melhorar a saúde pública. Se eu não acreditasse, eu não me candidatava. As pessoas elegem um político para falar que elas têm um problema ou para resolver o problema delas? É para tentar melhorar os problemas da cidade. Então, nós temos que ter esse compromisso. E dar a cara a tapa. Vamos tentar construir junto. Vai ter momentos que não vão gostar do que eu estou falando, beleza. Paciência. Tem que entender também que eu posso melhorar todos os dias. Porém, é o seguinte, a gente vai tentar fazer algo diferente. E aí eu sei que o plano plurianual é muito grande, talvez você não lembre de todas as pautas, mas você acha que o agente de saúde que já fez o concurso
está lá contemplado para pelo menos conseguir convocar alguns em Não, 2026? existe previsão E o pra- hospital lá de São Sebastião já está no orçamento para começar a construção de forma definitiva? É, o- Até para você estar prestando conta Sim. nessa área da saúde, para a gente ir Sim, para outras, o deputado. governo colocou saldo já para poder fazer obras e para construções novas. Então, provavelmente, esse saldo, parte dele vai para a construção do Hospital de São Sebastião. Assim como também existe um saldo para nomeações. Cabe ao governo apresentar um cronograma de cada área dessa ao longo do ano que vem, de como que serão feitas essas nomeações. Nós temos que lembrar que ano que vem é ano eleitoral, então nós temos algumas barreiras burocráticas até para que isso aconteça. Tudo tem que ser feito até junho, né? Acho que, se eu não me engano, até abril, né? Até abril. Então, a gente tem um prazo meio curto aí. Então, é um ano diferente de todos os outros. Como que o governo vai fazer isso, a gente está esperando para ver, né? Eu acho que o governador está concentrado hoje em fechar o ano, né? Pagar as contas e virar o ano da melhor maneira possível, para daí ele falar assim, no ano que vem a gente vai fazer dessa forma. Acho que hoje a concentração do governo é toda em torno de fechar o ano de 2025. E, deputado, você também, nos últimos anos, se mostrou muito defensor da causa do pessoal, das pessoas com deficiência, dos autistas, das doenças raras, que são muito pouco faladas na nossa cidade, no Brasil. Como que é essa bandeira? Porque hoje, praticamente, o único deputado que defende a causa das doenças raras é você. Da onde surgiu isso e como que está, na prática, a melhoria da vida dessas pessoas? Dedé, aonde ninguém está olhando, aonde as pessoas não estão observando, aonde às vezes não tem ninguém cuidando, é onde a gente tem que estar. Né? Então, essa é uma coisa que a gente definiu no nosso mandato para a gente trabalhar. Então, aonde não está tendo suporte, a gente tem que olhar por aquelas pessoas que não vamos deixar ninguém para trás. Eu observei que tinha um público, tanto na parte das doenças raras, como no autismo, como o pessoal com síndrome de Down, que precisava de atenção, que estavam sendo esquecidos muitas vezes pelo poder público. E uma das coisas que me motivou a constituir as frentes parlamentares e fazer esse trabalho é porque eu acho que é o tipo de trabalho que dá sentido para a nossa participação na política. É quando você pode deixar um legado, de fato, todos os dias na mudança na vida das pessoas, mudando alguma coisa para melhor. Eu vou dar um exemplo. Eu via na Câmara no passado a sessão solene do Dia Internacional do Orgulho Autista. Muito bacana, eu acho importante. Tem que dia que a gente ter tem que para chamar atenção. homenagear. Tem que ter e tal. Mas nós não podemos parar só por aí. Porque no que dia seguinte a o que pessoa que é está sendo feito na atendida. prática, né? Ou as mães estão ficando 3 anos para conseguir um laudo, 4 anos para conseguir um laudo na rede pública. Elas estão conseguindo as terapias ou não estão conseguindo as terapias? Elas estão tendo que escolher do benefício que elas recebem entre pagar o aluguel ou pagar uma terapia. É justo? Então, sim, como que nós vamos mudar a vida dessas pessoas para melhor? E eu comecei a encontrar essas ideias, trabalhar em cima de projetos que deixem esse legado. Conseguimos o primeiro centro de referência do autismo, foi inaugurado agora semana passada. Queremos depois um desse em cada cidade do DF. É um sonho meu, vou trabalhar para isso. Assim como também conseguimos a construção do Hospital de Doenças Raras, que já era um sonho nosso antigo. A Celina vinha fazendo um trabalho lá atrás, quando era deputada, saiu da Câmara Legislativa, ficou essa lacuna, e eu observei e falei, vou abraçar essa causa, porque não tem ninguém observando, quero ajudar esse pessoal. Nós precisamos fazer do DF uma referência em tudo aquilo que a gente pegar para fazer. E eu acredito que no atendimento de pessoas com doenças raras, nós podemos ser essa referência. E até então, porque estamos trabalhando para isso. Doenças raras é, às vezes, que a criança precisa daquele remédio que custa caríssimo e, às vezes, o governo não tem condições de comprar. É um pouco disso também, não é, deputado? E você tem... assim, muita gente fala assim, mas Eduardo, são doenças raras, tem tanta pouca gente. Se for uma pessoa, a gente tem que dar atenção para essa uma pessoa se ela está precisando de ajuda do governo. Se ela está precisando de suporte na área da saúde, nós vamos deixar a pessoa perder a vida? Então, não, acho que nós temos que olhar por todo mundo, né? Sem distinção. Nesse caso, a gente, nesse trabalho com as pessoas doenças raras, optou por olhar pelos grupos grandes, pelos grupos pequenos, por todos aqueles grupos que tem. A gente sabe que é raro você ter doença rara. Você tem doenças que tem poucas pessoas, ou seja, são doenças raras. Mas não é raro ser raro, porque você tem muitas doenças raras. Então, você tem muita gente que precisa de um atendimento muito específico, que é muito mais complexo por se tratar de uma doença pouco conhecida, precisando de suporte por parte do governo. Se a gente jogar eles na rede normal, como é hoje, eles vão acabar tendo uma dificuldade enorme, porque não vão encontrar especialistas que possam ali dar um diagnóstico ou garantir o tratamento necessário, que exige no caso de uma doença rara. Então, a gente optou pela construção do Hospital de Doenças Raras, isso está sendo feito. A gente tem trabalhado para nomeações de profissionais, a gente tem trabalhado para estruturar as políticas públicas também a nível de legislação para ajudá-los.
É um trabalho a 4 mãos, mas que, graças a Deus, a gente tem conseguido avançar bastante. A gente já tem agora o Hospital Doenças Raras licitado, né? E eu espero que no ano que vem a gente consiga entregá-lo. E o autismo também é uma doença que vem sendo bastante falada, que acaba que vocês do poder público entenderam que é importante cuidar. Aí, ó, chegou, atrasado como sempre, mas chegou, viu, deputado? Odir Ribeiro, você sempre atrasado, né? Peraí, deixa eu cumprimentar meu amigo. Cara, tá Fala magrinho. aqui, tá magrinho, tá no crossfit. Que bom esse abraço, que eu fico feliz de ver esse abraço carinhoso de vocês dois, viu? Tu acha que eu ia dar o quê? Um tiro no deputado? Não sei, você já chega toda angustiada, atrasado, toda... Hoje você não tá nem esbaforido, você não tava no crossfit não, Odir? Meu filho, todo dia eu vou fazer meu treino funcional, 6 horas da manhã, exato. Aí depois eu vou fazer um segundo treino de mobilidade, que eu sou um velho, idoso, todo truncado. Essa é minha vida, e eu fico escrevendo matéria pra tu, que agora tu me trata de uma rapariga ele é meu ruim. funcionário agora, viu? Não é não? Meu funcionário, você é meu funcionário. Ele abre as perguntas lá no Instagram dele, aí o povo fica assim, você agora é rapariga do Dedé lá no Instagram dele, viu, deputado? O que você responde quando o povo pergunta isso pra você? Eu morro de rir, pô, faz parte, é legal pra cacete. Eu dou um hater, velho. Eu sou viciado em seus hater. haters? Eu sou viciado em hater, adoro que me xingue. Não sei o que é, parece que eu sou feticheiro. Mas, eu tenho fetiche. Tirando a brincadeira, Sim. voltando aqui que a gente tava com um assunto muito Não, sério. eu tava ouvindo ele falando da das Celina. doenças raras, da Celina, do assim, autismo. Eu quero colocar um adendo. Eu tenho um primo autista, né? Que todo mundo fica tratando como coitadinho lá. E eu falo pra ele, eu já falei isso no WhatsApp dele, porque essa causa que ele pegou pra ele, isso aí os céus se abrem pra ele. Porque se você olhar realmente, eu tô fazendo uma campanha pra uma menina lá na Rádio Corredor, tô botando no final da matéria da Jéssica. Eu vi. A Jéssica tem 2 filhos autistas, ela não consegue trabalhar. Ela não consegue trabalhar. E aí, pronto. Isso. O deputado estava falando sobre isso. Como que essa mãe que tem um filho autista ou com uma doença rara, o governo e você, o deputado Eduardo Pedrosa, está conseguindo fazer para chegar lá na ponta para que essa mãe seja ajudada, a Jéssica, por exemplo? Vou dar um exemplo de uma lei que nós aprovamos recentemente. Prioridade no aluguel social para mães atípicas e cuidadores atípicos. Então, hoje uma das maiores dificuldades que o pessoal tem é pagar um aluguel. Então, ele recebe o benefício, ele faz conta. Eu tenho que pagar a terapia, eu tenho que comprar comida, tenho que pagar o aluguel. Ele acaba tendo que excluir alguma coisa. Quando a gente consegue colocar nessa equação a possibilidade dela ter condição de pagar o aluguel, de receber o aluguel social por parte do governo, a gente já está tirando uma despesa dessa família. Outra coisa que a gente está debatendo, a construção da Casa da Mãe Atípica. Isso é um sonho que eu tenho, é um projeto que a gente está desenhando. E seria um acolhimento específico para a mãe atípica, para o cuidador atípico. Esse pessoal está sempre sob uma pressão emocional muito grande. Então, assim, a gente precisa ter um olhar muito especial por eles. Eu já tive a oportunidade de fazer roda de conversa na cidade, que a gente faz muitas rodas de conversa com as mães, de ver, por exemplo, uma mãe, quando a gente perguntava assim, o que vocês estão fazendo por vocês nos últimos tempos? Uma mãe olhar, aí do nada começar a chorar assim, sabe? No meio de todo mundo e tal. O que está acontecendo? Está tudo bem? Eu não faço a minha unha há 4 anos, acabei de me dar conta disso. A mãe lembra disso do nada. Detalhe. Mas porque eu deixei de cuidar de mim para cuidar do filho. E eu me perdi nesse processo. Então, sim, a gente precisa olhar para essa pessoa. Olha só como é que Deus escreve as linhas, Deus vai escrever na nossa história. Eu sempre vendo o Eduardo falando desse negócio eu tive contato, eu sou meio medroso. Fico assim, eu não sei lidar. E lá na academia, eu moro numa academia bem simples, onde eu treino. Olha como é que Deus é. Já tive para sair lá 10 vezes, eu nunca consegui sair. E eu vi essa menina, Jéssica, com o filho dela autista lá. E aí, esses dias, ela não estava indo. Eu falei, por que ela não está indo? Não, ela não tem o dinheiro para pagar mensalidade. Aí, eu chamei um amigo aqui, outro ali, nós fizemos uma vaquinha e ela tá lá treinando. E o menino deu uma crise lá na academia braba. Aí eu falei, é só todo mundo ficar calmo, em silêncio, é problema sensorial. Aprendi porque vendo trabalho de deputado. Então, você vê, é uma semente que ele plantou em mim e foi no meu subconsciente indiretamente.
E E aí- aí, cara, eu tô fazendo uma campanha danada para ajudar a Jéssica. Pô, legal. Ela não tinha... Conta comigo de parabéns. Não, mas é sério. Você não tem ideia. Ela não tinha arroz, cara. Você, às vezes, deputado, planta essas sementes planta e essa você semente, Deus te não tem abençoa. ideia do alcance que vai tendo de alcance das pessoas. Não, vamos ajudar, porque muita gente não entende o problema que uma mãe passa para ter que cuidar de uma filha, de um filho com doença rara, de um filho com autismo, que é muito E complexo. deixa eu falar, né? tem uma coisa que o deputado sempre fala, que eu quero até que ele fale sobre isso, é que o filho, quando nasce autista, tem pais que dobram o beco, vai, vaza. E a mãe fica sozinha. É o caso da Jéssica. 78% das vezes o companheiro abandona e a mulher acaba cuidando do Não filho dá, sozinha. o homem não dá conta de cuidar de um filho e é a mãe que É um tem covarde, que carregar. né? Abandona o filho. Alguns voltam depois, né? Se arrependem. Mas muitos abandonam no primeiro momento. E a mãe acaba ficando, digamos assim, Mas ainda mais sobrecarregada. sobrecarregada. E assim, Dedé, a gente escuta algumas coisas. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu escutei já algumas vezes, que a gente não fala muito, mas é importante falar, tá? Porque a gente precisa, na política, discutir isso. Muitas mães viram para a gente e falam bem assim: eu hoje estou aqui sacrificando os meus projetos, né, os meus sonhos para cuidar do meu filho. Dá trabalho para caramba e todo dia eu tenho que estar por conta e é muito desgastante. O que vai acontecer se eu morrer amanhã? Como é que vai ficar, meu filho? Não vai ter As pessoas vão cuidar? não vai ter porque é quem difícil pra caramba. Caramba, como é que responde essa pergunta? Então, assim, muitas das mães procuram a gente, às vezes, com essa angústia. com essa Quando preocupação, assim, vai ter um né? lugar, o governo vai ter um espaço, como é que vai funcionar esse cuidado? Meu filho vai ter atenção ou não? Porque eu fui abandonada pelo companheiro, eu estou sozinho, ele só tem a mim. Como é que vai ser o dia de amanhã? E como que você está pensando para resolver esse problema no futuro? É bem complexo, né? Complexo, a gente tem discutido como fazer isso. É uma das coisas que a gente está debatendo, que a gente não fica publicizando em geral, a gente está debatendo muito internamente, até a nível de governo. Mas tem que de dar, como que a gente pode fazer. dar Tem que ter publicidade, ambientes né? para cuidar dessas pessoas, a gente precisa garantir que tenha casas no governo que dê esse tipo de suporte com o pessoal especializado, a gente precisa ter uma estrutura de governo para dar essa atenção para essas pessoas. Então, é um desafio para a gente também, até para se tratar de algo que, muitas das vezes, o poder público não observava no passado. Mas, Verdade. olha só, Dedé, você vê a bênção, né? De ele estar só colocando luz nisso. Eu conhecendo o trabalho dele, vendo ele fazer esse trabalho... Você foi funcionário do deputado Eduardo Pedrosa, né? apaga isso, que puta que pariu. Se eu tivesse um funcionário igual eu fui, eu dava surra de gato morto ali todo dia. Eu fui uma merda lá. Você puxava muito o saco do deputado Não, lá? porque não precisa. O dia é meu conselheiro, amigo. Se tem um cara que eu escuto, é esse caboclo. Ele sabe Deixa eu disso, te falar. porque eu tenho uma admiração enorme por ele. Você escuta as Acho- bobagens que o Odi fala, Rapaz, deputado? o Odir é o seguinte, uma coisa é o personagem, que é Mas foi uma um funcionário. cara engraçado. Boa. Outra coisa é um cara que, quando a gente vai debater comunicação dentro de uma sala De maneira verdade, séria, né? Falando sério. é um dos melhores que eu já vi. Né? Eu falo isso aqui pessoalmente. Não, ele realmente é muito bom. Cara. É muito bom. Um cara que me ajudou muito, me ajudou a revolucionar o meu mandato, porque Viu, a Otávio? gente tem que mostrar para as pessoas. Saca, calma. A gente tem que mostrar para as pessoas o trabalho que faz, porque hoje a gente fazia tanta coisa e a gente está muito concentrado em entregar. Só que se você não mostra, acaba que lá na frente o outro vai lá, tira uma foto, fala que foi ele e você fica para olha trás. Aqui, ó, e olha que Ele interessante. me ensinou muita coisa. Olha que interessante que você estava falando. Essa questão de mostrar a entrega. O Flávio Bolsonaro, na entrevista que ele deu para o Ratinho, o Ratinho perguntou: ô Flávio, qual que você acha que foi o erro do seu pai no mandato como presidente? E o Flávio falou: a nossa estratégia de mostrar tudo que era feito foi ruim. Ou seja, não adianta só trabalhar. Se não tiver uma equipe de marketing de comunicação para mostrar tudo que é feito, quase que não adianta nada, porque a pessoa não vê, né? Para mobilizar as pessoas. Né? A gente fez uma ação pelo Centro de Referência do Autismo. O Odir ajudou na época para a gente conseguir o Centro de Referência do Autismo. Por isso que eu falo, gente, participem dos movimentos. Até quero olhar para a câmera e pedir. Quando a gente fizer um movimento, participe, ajuda a gente. Quando a gente conseguiu fazer aquele movimento, rodou a cidade que a gente estava trabalhando por aquele projeto. Cheguei no governador, nós estamos fazendo esse movimento e tal, nós já temos 10 mil pessoas que assinaram, tem uma semana que nós estamos nessa batalha e tal. Vou olhar isso com calma. 2 semanas depois, o movimento crescendo. Vamos fazer, Eduardo. Importante essa pauta. Estou sabendo, já vi que a cidade toda está se mobilizando, nós vamos fazer isso aí. Então, gente, todo movimento que a gente propõe, quando é para comunidades, se puderem ajudar, eu agradeço. A gente está fazendo agora do Hospital do Câncer. Vamos tirar esse negócio do papel. Eu sozinho talvez não consiga, mas se a gente tiver um tanto de gente do nosso lado participando do movimento, a gente vai conseguir. Então, essa é a nossa... Deixa eu te contar a minha experiência o Eduardo me ajudou numa época que estava crítica, eu estava ferrado, eu estava quebrado.
ruim. Até hoje você tá quebrado, não Ah, mudou mas muita coisa de lá pra cá então, não, né? Tu não quer Odi? que eu te mande pra aquele lugar. Bom, aí, assim, foi uma experiência muito boa e me dá know-how para as análises, porque eu vi por dentro como é. Eu tenho lá em casa mesmo, eu tenho 4 cadernos cheios de coisas que eu anotei. Um caderno foi, assim, meus erros. E porque eu não me encaixei naquilo ali. Critiquei ninguém. E, cara, foi muito bom. Tanto que eu tô aqui falando dessa experiência de pessoas com autismo, como é o menino da Jéssica. Se não fosse o Eduardo, eu não teria esse know-how de ter a sensibilidade de querer ajudá-la. Entendeu? Porque eles sofrem calados. E assim, não foi bom ser funcionário, não, velho. Eu teria me mandado embora na primeira semana. Você foi, sério mesmo. Você foi um Mas é péssimo verdade. funcionário lá no gabinete, igual você é um péssimo funcionário aqui no podcast também, Foi não, Odi. pô, Não foi mudou não. nada. Trabalho 10 vezes mais que tu. Tu trabalha porra nenhuma. Tu Mas, fica só ó, me tirando, Não, tirando as brincadeiras, voltando aqui pra coisa Mas, Esse cara me séria. ajudou muito, é um amigo e irmão. Não, ele não, sabe mas eu disso. fui ruim. Fui ruim mesmo, é de verdade. Ele tenho já que falar. confessou, ele foi um péssimo Falei, eu funcionário. falei, eu falo- então não mudou nada, né? Odi? Deixa eu Você falar, continua um péssimo funcionário, então. São 2 coisas na vida que existem. Primeiro, é a nossa consciência, e segundo, tá de bem com Deus. Se a gente é negacionista na nossa existência, se a gente for vitimista, a gente vai para lugar nenhum. Verdade. Tanto que, assim, eu saí de lá, minha vida continua andando para frente, ele continua andando para frente, eu continuo curtindo as coisas dele. Depois, assim, outras coisas a gente conversa nos Chega, bastidores. Continua me data de mandando jeito. conselho. Chega Continua. E eu Não continuo tem- me aconselhando com o Di. Ficou um ruído aí, mas isso a gente resolve no Chega de particular. choramingar, Não, vamos não, voltar não, aqui pro particular. mandato do deputado. Eu quero ver a Então, pergunta dele sobre o mandato dele. Pergunte. Posso entrar na área política? Claro, eu já ia entrar agora. Eu sei. Como é que tá a questão da Federação União e PP? Como é que Então, tá? foi Boa. feito o pedido de registro. Já? Que já foi oficializado, Foi já. oficializado já. Agora a gente está aguardando só a aprovação, né, para a consolidação da federação, que vai acontecer, né, União Progressistas aí. Você vai pegar o nominata pesadinho, hein? Pepa, Daniel de Castro. Como é que vocês estão Como é que tá a Eu me nominata dou do muito União? bem, eu gosto muito deles. Eu acho que a gente está tentando montar um grupo, né, dentro dessa federação. Vai ter a cabeça que nós de vamos chapa, trabalhar junto governadora para tentar eleger o Celina. maior número de deputados possível. Sim. Historicamente, o partido de governador faz 4, 5 deputados. Uhum. Então a gente sabe que tem uma oportunidade também de buscar nossa reeleição. Agora, não adianta ter medo de eleição, Dedé. Eu acho que muitas das vezes a gente escolhe a nominata, faz a conta e tal, mas no final das contas tudo se resume a você tem voto ou você não tem voto. Deputado Robério falou isso Então é o aqui. seguinte, Roberto, A falou a mesma próxima coisa que você. eleição tô com ninguém medo, tá, pode meu, ter medo. Você tem voto? Mesma Porque assim, leitura do agora tem Roberto. pouco partido. Uhum. Os partidos que vão ter estrutura para eleger deputados serão pouquíssimos. Uhum. Então, se as pessoas ficarem com essa de, tô com medo e tal, não sai candidato. Né? E chega no momento, eu já disputei 3 eleições, perdi uma, ganhei 2. Chega no momento que a gente olha e a gente tem que encarar desafios maiores, a gente tem que se testar um pouco também. Uhum. Então, eu vou para a eleição, com a nominata que tiver, vou dar o meu melhor, Sem medo. sem medo, e vou trabalhar como eu sempre trabalhei. Tem um desafio maior, eu vou trabalhar mais ainda. Porque quando a gente é empenhado de verdade, tem compromisso com as coisas que a gente quer fazer, Deus vai abençoando e as coisas vão acontecer. O que eu conheço muito, Eduardo, o Eduardo tem uma característica que poucos políticos têm. O Eduardo ele não anda só em época de eleição, não. Deus me livre. Eu tenho pena de quem anda com ele. Eu porque vejo. Sua agenda e... Você faz quantas cidades por dia, por exemplo, às vezes? Eu disse 2, 3 pelo menos. Eu ia te perguntar isso. Normalmente os deputados são o deputado da base lá em Planaltina, o Pepa, o Iolando lá em Braslândia, o Rogério Morro da Cruz em São Sebastião. Você é um dos poucos que tem base praticamente em todas as cidades. Todas. Como É que que é acaba- lidar com isso? Não fica muito minha mulher pesado vota o ali. mandato, É não? mais Porque aí difícil. você tem que rodar o DF inteiro, deputado. Com certeza, é difícil porque a gente tem que rodar o DF todo. São muitos os problemas para resolver, então a gente acaba abraçando muitos projetos ao mesmo tempo. Porque se eu vou trabalhar em uma cidade, não, estou trabalhando só Planaltina. Uma cidade muito especial, querida, que tem vários projetos acontecendo lá. Mas vamos pensar aqui, se eu trabalhar só uma cidade, eu ia delimitar 4 prioridades, Planaltina é trabalhar para as 4 prioridades. Como você tem 30 cidades, 36 cidades, e cada cidade tem 3, 4 prioridades, e a gente tem apelo político em todas elas, eu tenho que trabalhar mais de 100 pautas. Então, assim, é muito mais complexo, é muito mais trabalhoso. Mas você gosta mas de por andar nas outro cidades? lado, a gente consegue deixar um legado muito Mas maior você também, gosta? acredito.
Eu gosto. É, É o que eu gosto da política, Odi. Eu gosto da Você política, gosta é de estar na mesmo. rua, de visitando as pessoas, é de rodando, é conhecendo gente, é tomando café na casa de... Eu já peguei uma vez você no carro lá, nós fomos rodar no Paraná, você lembra? Eu A gente não- entrava na casa das pessoas para Verdade. tomar um cafezinho, Entrava mesmo. sentava, escutava a história e ia pro outro. A gente começou andando no Paraná no carro, tinha eu e o Odi. No final, a gente tava com 4 carros atrás da gente, umas 40 pessoas. Verdade. E nós E fomos ele foi sem indo, avisar. e passando em porta, e conversando com o povo, e descendo na rua. É verdade. E isso, Sim, política gostosa é assim. quem foi sua inspiração para ter esse Ah. jeito de fazer política? Alguém, você se inspirou. Quem foi? Foram 2 pessoas, 3 pessoas, na verdade. A Eliana Pedrosa, porque ela é muito trabalhadora. É. E A ela tia. estabeleceu um A parâmetro para mim lá em cima. Assim. Quase Então, foi governadora. Minha um rainha. parâmetro lá em cima, Minha assim, de rainha. volume de trabalho. É difícil ter alguém que algum dia na política deve vai trabalhar como a Eliana Não vai trabalhou. Eu trabalho muito, mas não consigo trabalhar como ela trabalhou. Tenho que admitir isso, porque ela não dormia em casa. Ela, enfim, não tinha vida social, era só trabalho. O meu avô, que era uma pessoa que com todo mundo tinha trato, respeito, carinho. Se tinha alguém que não gostava dele, ele mesmo assim tratava com educação e não queria o mal da pessoa. Então, também foi uma referência para mim. E o meu pai, ele é meio... Às vezes tem umas coisas meio de... Eu meio conheço seu doidão, pai. assim, que vai indo Aí e eu- atropelando e tal. eu adoro, Mas vou te falar uma coisa. Esse tipo de coisa que a gente fez lá no Paraná é o tipo de coisa que meu pai fazia. Fazia Ele melhor vai pra que você. comunidade sozinho, vai andando na rua, vai entrando na casa do povo e quando vê todo mundo gosta dele, ele tá ali na comunidade, se ele precisar andar de chinelo e bermuda, Ele tá ainda andando na fuma aquele comunidade. charutão, estilo Eurico Miranda? ou ele... Não, é mais cigarro. Ele mais cigarro, mas ele tem isso, assim, de ser do povo mesmo, de gostar das pessoas, de não ter frescura, sabe? Quem entra na casa da Dona Maria, fica amigo dela, quando vê já sai abraçando. Nossa, jogava baralho com os caras lá, eu via. Ele tem esse negócio do sentimento, mesmo. Quando ele gosta, ele gosta. E isso eu tento trazer pra política, essa energia. Ele ia, sabe? tem muita história do seu pai. Ele ia pra quadra 10 lá, jogar baralho com os caras, ele ficava lá Ficava até lá no até- Paranoá, que é. na época o Paranoá era perigoso pra cacete. E teu pai Por quê? O ficava lá. Paraná não é mais perigoso hoje? Não, melhorou muito. Não é tão. Mas antigamente era quando o Itapuã tava começando, irmão, o Eduardo entrava no Itapuã, o pai dele. Ninguém tinha coragem, nem a polícia tinha muita coragem de entrar lá sem um batalhão. O pai dele ia. Tem muita história, cara. Um dia que você tá meu pai, aqui ele- pra contar a história do Eduardo. Ele Então, tem umas características ele me apelidou que de eu massagista olhei e do falei, caralho, rapaz, que eu porra. preciso... Precisa aprender. Eu preciso aprender, eu tô aprendendo. E assim, é natural, né? Porque a gente E- vai e aí, vendo, vai Posso contar vendo, uma história rapidinho, mas bem rápida? Vai lá, Udi. Se o blog Rádio Corredor existe, é graças a Eduardo Pedrosa Pai. Hoje tu tá puxando o saco Não dessa tô, turma porque toda, é hein? verdade. Não, é a verdade. Tu tá Se- querendo ser contratado por ele de novo, Udi? não. Ele é meu amigo, cara. Mas olha só, se eu tô aqui, se a gente hoje é sócio, é graças a Eduardo Pedrosa Pai, que teve uma visão, falou, cara, você tem que abrir um blog. Na época, blog não era moda. Tinha só o blog da Paola, o Honorato, o Sombra, e ele me deu, assim, toda a ideia de abrir um Foi blog. a sua inspiração também, né? Não, mas o Eduardo foi- Pedrosa pai. Não foi não. Eu não queria. Ele chegou, você tem que abrir um blog. Você é um cara inteligente, porque eu escrevia lá. Eu comecei no Jornal das Cidades, é uma história longa. Mas se eu estou aqui, agradeço a Eduardo Pedrosa Pai. Legal. E o ser humano que não tem gratidão, ele tá morto por dentro. Legal. Vai lá, vai desculpa. Voltando aqui, deputado, e aí aproveitando essa história também de ter toda a cidade ter o seu eleitorado lá consolidado, eu te confesso que eu particularmente achava que você, nessa agora, já ia tentar talvez até ser deputado federal em 2026. Pelo que a gente ouve o zum na cidade, não. O deputado já decidiu, já bateu o martelo, vai ser candidato aqui em 2026. Existe a possibilidade para ir para federal Dedé, ou não? eu hoje estou trabalhando para ser candidato à reeleição a deputado distrital. Por quê? Tem que ter um motivo por trás disso. E o motivo é muito simples. Eu comecei a fazer muitas coisas que têm começado a render frutos. Né? A gente plantou muito, né? Igual o primeiro centro de referência do autismo, o Hospital de Doenças Raras, que a licitação foi agora, o Hospital do Câncer, que a gente está avançando para conseguir. Eu queria ter a oportunidade, queria que Deus e a população me desse a oportunidade de poder viver esses projetos ao longo do meu próximo mandato, vendo eles sendo entregues. Sabe? Eu quero isso. Eu quero ver eles acontecerem. A gente começou a entregar algumas coisas, mas nós estamos no meio do caminho. E eu não gosto de começar uma coisa e não terminar. Eu sei que nós não vamos conseguir fazer tudo o que precisa ser feito. Mas se eu fizer muita coisa, eu vou ficar muito feliz e a gente está começando. Então, a semente está plantada, a colheita começou e a colheita pode ser ainda maior, porque nós temos outras sementes sendo plantadas cotidianamente e eu acho que eu posso contribuir muito com mais um mandato de deputado distrital. Não quero ficar muito tempo. Então, assim, você vai tentar outra vez?
Não, eu quero tentar, mas essa vez eu tenho esse meu prazo, se eu ganho da eleição para nesse período. Para começar a tentar conseguir voos maiores, entregar né? mais coisa, e aí na outra eleição vou tentar outra coisa, não fico na Câmara. O Eduardo Vai ser candidato a governo em 2030. o Eduardo Pedrosa tem um sonho de um dia Não sei, ser né? governador? E não tô falando um Lógico sonho que de ter. tenho, lógico que tenho. Eu nunca entrei em nada para pensar pequeno, né? Se as pessoas que estão do nosso lado estão pensando que a gente pensa pequeno, elas estão vendo errado. Eu penso grande, a gente está montando um grupo forte para isso, para pensar grande, mas eu tenho que ter humildade para entender a hora de todas as coisas, entender que tem eleição que a gente às vezes tem que dar um passo para trás para dar 2 passos para frente, e que a gente tem um grupo que a gente cuida, então não posso deixar as pessoas desamparadas, e que a gente vem numa construção coletiva que cada dia tem rendido mais frutos. Então, é aquele negócio, né? É um passo de cada vez. Mas, Dedé, também não dá para a gente ter medo das coisas. Então, em algum momento, eu sei que a gente vai ter que encarar essa eleição. Tem uma passagem bíblica, né? Tem, na verdade, na Bíblia, uma frase que ela é citada mais de 300 vezes. Né? O Di sabe que eu nem costumo muito ficar citando a Bíblia, nem falando de religião assim, em podcast e tal, mas eu faço questão de citar porque eu tenho tido muita espiritualidade na minha vida. E diz o seguinte, mais de 300 vezes na Bíblia, não tenha medo. Eu acredito que Deus, ele olha as coisas que a gente faz, ele está acompanhando o nosso trabalho e que na hora certa ele vai iluminar a gente e vai mostrar para a gente um caminho. E aproveitando então um pouco disso, e a Eliana Pedrosa, que você acabou de dizer, sua tia, que era sua inspiração, como que ela está na política? Ela pretende continuar ou não? Já passou o bastão da família para você? Tem um pouco da história ainda da Eliana Pedrosa que pode ser contado ou não? Ela já entendeu que é a hora de passar o bastão para o sobrinho. A Eliana Pedrosa é um fenômeno político, né? Eu ando nas cidades e converso com as pessoas e tantas pessoas que eu conheço que já apoiaram a Eliana, porque muitas têm contato comigo, como pessoas que estão me conhecendo que falam assim, não, você é sobrinho da Eliana, você é gente boa. Porque a Eliana, ela é ponta firme, a Eliana ajudou minha comunidade. O trabalho dela, aos 4 cantos do Distrito Federal, é muito bem falado. É uma política muito respeitada. Eu sempre disse para ela que eu achava que a participação dela na política tinha que ir mais longe, porque eu acho que ela podia entregar mais para a sociedade. Mas a Eliana está no momento que ela está com os netos dela, está com projetos pessoais que ela nunca tinha tido antes, tem tido mais tempo para cuidar da família. Então, ela está, assim, numa fase que eu não vejo ela voltando para a política, né? Eu acho que ela tem muito a entregar. Convidei ela, inclusive, para coordenar minhas atividades políticas, né? Falei, então vem coordenar aqui comigo, vamos cuidar do mandato comigo aqui e tal. Ela está topando. E eu espero que a gente consiga trabalhar juntos, utilizando o mandato que a gente tem, que é o mandato do povo, Ou seja, ela para fazer muita coisa. Ela pode não ser candidata, mas vai estar ali ajudando você na construção. Ou seja, ela não pode não ser candidata, mas está na política, né? Aquelas pessoas gostam da Eliana. Gostam. Eu digo o seguinte, pode apoiar a gente, que a Eliana vai estar do nosso lado trabalhando da mesma forma. Porque ela é assim, ela quando pega um trabalho, quando ela vê uma coisa que tem que fazer, ela vai fazer o melhor possível. E ela agora está engajada em ajudar a gente mais do que nunca, exatamente por não ser candidata. É bom ouvir isso, deputado, porque eu falo isso. Eu já disse publicamente aqui várias vezes, eu não vou ser candidato em 2026. Mentira. Você vai ser candidato sim. Você toda hora... Você fica botando antidonação aí na cidade, o que tu tá querendo? Isso é mesmo. E tu tá afiliado, cadê de filiação? É porque eu gosto de Mostra ser aqui essa famoso. filiação pra mim. Eu gosto de ser famoso. Não, é mostra outra de filiação. história. Tu é candidato sim, Você tá mentira. virado em que partido, Dedé? Oficialmente, Vai, que partido tá oficialmente eu tô no Agip, Aí, tá que foi vendo? o Por que não se liga? o partido Vou que eu convidar ele tô. para a União Brasil. Aí, ó. Então, Tô convidando aí já. Ó. E aí o que eu digo é o seguinte, deputado, é mais ou menos o que você acabou de falar Cadê da a Eliana. filiação? Vai desfiliar? Calma, porra, só pra eu não perder a linha de raciocínio. E aí o que eu digo, ó, gente, não é porque eu não vou ser candidato que eu vou estar fora da política, eu vou estar na construção, vou ajudar na campanha da Celina, vou ajudar na campanha do Eduardo, do meu primo Joaquim Rores Neto, dos deputados parceiros, porque exatamente como é o programa Política do Bem, eu sei que vocês têm muito pra mostrar. Então não é porque eu não vou ser candidato que eu vou estar fora da política, é mais ou menos o que a Eliana adotou. Ela não vai ser candidata, mas vai estar dentro da sempre política. trabalhando dentro da política e construindo para estar ajudando as pessoas. A ideia é mais ou menos essa, então, né? Existem pessoas que são seres políticos, né? É. Que têm na sua essência esse trabalho que é a base da política. Ninguém acredita que eu não vou ser Então, candidato. Eu você tô é uma dessas sofrendo isso, pessoas, viu? Dedé, Ninguém ela acredita, também, mas é real. E todo mundo pode contribuir de alguma forma. Não necessariamente você precisa ter um mandato, por exemplo, para fazer o bem. Exato, Assim como exato. você também precisa ter um mandato para poder fazer política. Isso. Então, acho que, gente, é tentar estar num grupo, a gente construir um grupo de pessoas que querem pensar o bem da cidade.
a gente estar perto dessas pessoas, a gente discutir os problemas, a gente ajudar a resolver esse problema. Não está trazendo solução, está participando do processo, vamos para cima. Ele fica colocando outdoor meu e dele na cidade. Porque ele tá querendo me convencer a vir federal e distrital. Eu falei, não vai rolar. Vê lá se ele se do Você agente. fala essas brincadeiras, o povo acredita. O povo não acredita. O povo não acredita Eu que já eu não fiz vou 10 ser candidato. matérias Ninguém dizendo acredita. que ele não é candidato. Nego me chama de mentiroso, fake. Mano, nego me esculhamba. É engraçado isso, né? Aí mesmo a gente falando que não vai ser, o povo não acredita. Não. Que nem eu nem o Odi vamos ser Um cara candidato. essa semana tirou foto do outdoor, mandou assim, disse que eu não vou falar o palavrão completo, não. Você é muito do sei o que lá, mas muito palavrão. Hipócrita, não sei o quê. Quer dizer que é Dedé distrital e você federal, ou É porque a vice-versa. gente está divulgando, o podcast nos outdoor, nos Aí, ó, painel de desculpa. LED. Não tem nada a ver com podcast, desculpa. Você acredita que a gente não vai ser candidato, deputado? Não, sinceramente. Não sei. Não, eu acho que... É igual a Ruda que Se quiser, eu assino um documento que eu não vou ser candidato. Eu acho que vocês estão falando a verdade. Vocês estão falando que não vão ser, eu acredito que não Deus serão. me livre. Mas é o seguinte, né? Deus me livre e guarde. Se vocês quiserem ser também, Não, o Brasil e, está ó, de portas abertas para receber. E só para encerrar Já esse... aproveitando a eu sou oportunidade. E só para encerrar esse assunto, deputado de candidatura, eu tenho a ideia é tentar apoiar e divulgar o mandato de vocês, principalmente dos que eu sei que trabalham de verdade. E aí, outro dia eu estava lá na Câmara, com o Yolando e com o meu primo Joaquim caminhando, e aí nisso passou o Hermeto. Aí o Hermeto, vocês estão acreditando nessa historinha que o Dedé não vai ser candidato? Vai chegar lá em 2026, ele os amigos pediram, a família pediu, não vou... Eu falei, deputado Hermeto, além de não me ajudar, você ainda me atrapalha com os deputados que estão me ajudando. Ele, não, é brincadeira, mas é real, eu quero ajudar a reeleger você e digo mais, aí eu falo por mim. Merece. Se você se reeleger deputado e se uma base sólida, governista, se reeleger, tomara que você seja o presidente da casa, porque eu acho que está na hora de você assumir um mandato número 1 lá da casa. Não, eu acho que você já tem experiência para isso. É lógico que precisa se reeleger primeiro em 2026, mas no terceiro mandato é o seu caminho natural ser presidente da casa. Deixa eu pegar um adendo na sua pergunta. Isso, eu quero pegar um adendo na sua pergunta. Ele já tem uma parada que é lá no topo, que é a comissão de orçamento. Isso, a gente falou sobre isso. Então ele já está preparado, né? Assim, gente, eu já falei abertamente, até publicamente sobre isso, que é um desejo que eu tenho naturalmente, até porque como a gente quer crescer, como eu tenho um projeto que eu penso que a gente tem condição de ir mais longe, a gente tem que sempre almejar algo mais, né? E nesse caso, especificamente, eu acho que nós temos uma eleição primeiro para ganhar e depois nós temos que construir isso. Não existe... São duas eleições completamente diferentes, de presidente né? lá na Câmara que é imposta a ninguém. A gente tem que construir isso com os deputados, tem que ser do interesse de todos. Mas eu ganhando a eleição, eu serei candidato. Vou tentar. Se quiserem pessoas se mobilizarem contra, beleza. Faz parte do processo. Vamos ver quem serão essas pessoas, né? Vamos ver se a gente vai se frustrar, se decepcionar, No começo não queriam ele, tá aí. Vamos acompanhar esse processo. Vamos tentar construir. Até porque a gente sabe que ser deputado... Com responsabilidade e humildade, sabendo que é difícil, vamos lutar. Ser presidente com um bom trabalho... poder sair depois para mandatos maiores. Que foi o caso da Celina, que foi presidente, hoje é vice-governadora e vai ser governadora. O Rafael Prudente foi deputado, presidente da Câmara Legislativa, hoje é deputado federal. O caminho natural é mais ou menos ser presidente, fazer um bom trabalho e pensar em voos maiores. É isso para a gente também finalizar esse assunto? A presidência ela pode trazer para nós, não necessariamente você precisa disso, mas eu acho que é uma forma inteligente de você conseguir fazer mais, porque a Câmara é muito presidencialista, então o presidente tem muito poder para fazer muita coisa pela comunidade, assim como também traz muita visibilidade para o nosso trabalho. Então, as pessoas vão me conhecer mais, vão conhecer melhor as coisas que a gente tem feito. A gente conseguir isso, naturalmente, a gente está dando um passo muito grande para poder galgar aí outros objetivos. Então, voltando acho aqui... que por isso aí que a gente tem que ter essa visão de Legal. Porque a COF de já topar é um os desafios. peso danado, né? A comissão de orçamento é um peso, nossa senhora. E, deputado, falando um pouco agora de GDF, as candidaturas. As candidaturas já estão praticamente postas. O governador Ibanez já anunciou, Celina vai ser a candidata à sucessão dele. Aqui nesse podcast, foi o primeiro que falou de Gustavo Rocha, que ia ser vice há 8 meses atrás. Chamaram eu e o Odi de doido. Vocês são doidos. Gustavo Rocha vice, e hoje se consolidou Gustavo Rocha vice. Do lado da esquerda, tem lá Leandro Graz,
também tem Capelli lá querendo fazer barulho, e hoje a gente tem foi lançada essa semana, o próprio presidente nacional do PSD, Kassab, lançou o Arruda, candidato a governador, isso foi claro, segunda-feira no Centro de Convenções, então tem essas candidaturas postas. Hoje, qual grupo que você tá, qual que você vai defender, e fala um pouco de eleições pra gente majoritárias, deputado. Dedé, eu tenho um bom relacionamento, graças a Deus, com muitos políticos do Distrito Federal, né? O Leandro Graça foi deputado comigo, é uma pessoa que eu não concordo muitas das vezes com as pautas que ele defende, mas é uma pessoa que eu gosto muito. Pessoalmente, eu tenho um bom relacionamento com ele, é um amigo. Assim como também tenho um bom relacionamento com o governador Arruda, que fez muito pelo Distrito Federal, a gente sabe. Sua tia Eliana foi secretária no governo dele, né? No governo dele. Mas eu tenho um compromisso com o governador Ibanez. Sob a condução dele, nós vamos seguir o rumo que for determinado para esse grupo político. Então, ele está orientando a gente a apoiar a Celina Leão, que é do meu partido, que é uma amiga minha pessoal também, e que eu sei que pode fazer muito pela cidade. Então, eu vou seguir a orientação do governador, apoiando a nossa vice-governadora Celina Leão ao cargo de governadora do Distrito Federal, se assim ficar definido, e vou seguir aí esse grupo nosso nesse processo. A gente tem que ter lado, esse é o meu lado, já está público, e nós vamos seguir com eles. Ou seja... eleição é uma coisa difícil, é tudo incerto, mas a gente vai batalhar junto aí para ajudar. Né? Vamos batalhar. Falou de Gustavo Rocha que tá me ligando. Virgem Maria. Hoje, ou seja, o candidato ao governo do Distrito Federal, do deputado distrital Eduardo Pedrosa, é Celina Leão. Esse martelo está batido, conduzido pela batuta de Ibanez, é isso? Diante do cenário atual, sim, é Celina Leão. Tá, e aí, deputado, tem a questão nacional. Foi meio que oficializado a candidatura do Flávio Bolsonaro do lado da direita. Lula é candidato à reeleição. E aí a gente sabe que tem Ratinho Júnior lá comendo por fora, governador do Paraná, o Zema, Ronaldo Caiado também, que já falou que é candidato, e ele é do seu partido, da sua federação. Como que fica a posição do deputado Eduardo Pedrosa a nível nacional, já que tem Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado? Do lado da direita. Eu sou muito claro, já falei isso também publicamente. As pessoas não vão me ver dourando pílula. É o seguinte, eu sou Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado é do meu partido, é um amigo que eu tenho, foi a pessoa que me ajudou a me filiar ao meu partido, faz um grande trabalho no estado dele, eu acredito no que ele pode fazer pelo Brasil. Se ele for candidato, ele será o meu candidato a presidente da República. Eu quero muito ver o Brasil indo para a direita de novo, até porque eu sou um político centro-direita. Não gosto muito do radicalismo, tá? Preciso deixar isso muito claro e falo isso abertamente. Muita gente me critica, fala que hoje você tem que estar ou na direita ou na esquerda, tem que ter um lado, né? Você tem que estar ou com Bolsonaro ou com Lula. Bom, eu acho que os projetos individuais, eles fazem muito mal para o Brasil. Os projetos políticos têm que ser coletivos. No momento atual, a vaidade de nenhum político no Brasil pode ser maior do que um projeto de país que a gente tem que deixar para a nossa população. Tanto a nível nacional quanto a nível local. Eu quero impor isso para a população. Isso é muito ruim. Eu acho que a gente tem que construir isso com uma classe política e com as pessoas. E dar para as pessoas alternativas, oportunidades. Né? Então, gente, tem gente que me critica por isso. Porque hoje em dia tem muito essa figura do isentão. Né? Não, eu não sou isentão. Eu quero um político que traga estabilidade para o nosso país. Eu quero um político que não vá o tempo todo ficar brigando e batalha. Tem que defender os seus valores, reconheço, valorizo muito, mas eu acho que tem que ter mais construção política. Hoje o que eu vejo é que a turma assume a cadeira da presidência da República, que aconteceu com os últimos presidentes, e querem impor suas vontades. E aí agora ainda tem a questão do judiciário interferindo e tal, e o legislativo cada vez mais se apequenando, o que me deixa extremamente decepcionado, porque eu vejo o poder que o legislativo tem. Aonde existe mais representação é dentro do legislativo. É onde a minoria tem a oportunidade de ter uma cadeira para poder ter alguém para falar por eles. Então, o legislativo ele tem que ser respeitado, gente. Nós precisamos falar disso. O negócio no nosso país está muito maluco, sabe? A gente precisa respeitar os poderes legislativos. Os deputados federais têm que entender isso. Tem que entender isso, sabe? Os senadores da República. Porque o mandato que eles conquistaram é do povo. Das pessoas que votaram e elegeram eles. E é para eles que eles têm que trabalhar. Né? Seja brigando com quem for.
Então, assim, o nosso país está tudo muito confuso, uma confusão muito grande. Né? Eu, particularmente, tenho o meu posicionamento. Você não vai apoiar o Bolsonaro? Depende. Né? Se for a única opção na direita, sim. Porque eu preciso ir para algum lado. Eu não vou votar no candidato da esquerda. Isso já está definido, isso é muito claro na minha cabeça. Né? Então, nós vamos ter que encontrar um caminho por aqui. Se eu tenho um candidato que eu conheço, que hoje é do meu partido, né? Votar com ele, logicamente. O que eu vejo do próprio Ronaldo Caiado em algumas entrevistas vamos lançar o maior número de candidatos à direita, com bons projetos para o Brasil, vamos todo mundo no primeiro turno, e no segundo turno, quem for lá, o pessoal de direita apoia quem for para o segundo turno. Tá mais ou menos desenho isso. Então, se for o Flávio Bolsonaro para o segundo turno, ou o Ronaldo Caiado para o segundo turno, ou o Ratinho, ou o Romeu Zema, a ideia, então, é pelo menos no segundo turno tá todo mundo unido, não é isso, deputado? Tem que ter segundo turno, né? Então, assim, rachar muito a direita é uma estratégia que eu acho que quanto menos candidaturas a gente tiver ali, melhor. Mas quanto menos não. É importante a gente ter candidaturas para as pessoas terem opções. Mas se você tem candidaturas demais, aí você divide demais, também ninguém chama atenção. E no final das contas, eu não sei se essa pessoa vai ter condição de receber o apoio de todos os outros como pensa que seria. Mas o Caiado sabe o que faz, né? Não é à toa que chegou onde chegou, como chegou. Temos muito a aprender com ele, assim como o momento político do Brasil está muito confuso. O que eu espero é que a gente tenha, de fato, uma união da direita num segundo turno e consiga tentar buscar a eleição aqui. O Lula é um ator político muito forte, que tem que ser considerado. Tá com a máquina na mão. Máquina na mão, sabe fazer política, né? E vai usar de tudo que ele puder da máquina política que ele tem hoje na mão para buscar sua reeleição. Isso todo mundo já sabe. Deputado, a gente está chegando a quase 1 hora de podcast. Eu acho que a gente conseguiu, viu, Odi, na medida do possível, falar do mandato parlamentar, da presidência dele na COF, das doenças raras que ele tanto defende. Eleições 2026, o deputado deixou claro que é candidato à reeleição de distrital, a candidata ao governo dele é a Celina, a presidência é Ronaldo Caiado. O que você acha que faltou a gente perguntar antes da gente perguntar? Não, lembrou de alguma coisa? Ele agora tem um senador... Parece que ficar perto dos Pedrosa dá sorte, porque agora tem um senador que veio de dentro da família. Bruno Bonetti. Eu tive lá na... Eu tava lá, eu fui lá pro gabinete dele. Bruno Bonetti foi chefe de gabinete da sua tia? Como é que é? Explica essa história. Foi chefe de gabinete da minha tia, só para contextualizar, gente, Bruno Bonetti é um ator político de Brasília que acabou indo para o Rio de Janeiro, virou primeiro suplente do senador Romário e essa semana assumiu como senador da República. Para quem não conhece Bruno Bonetti, ele foi chefe de gabinete da deputada Eliana Pedrosa, ou seja, a gente pode dizer tranquilamente que o Distrito Federal hoje tem 4 senadores, não é isso, deputado? O Bonetti conhece o Distrito Federal como ninguém, com a palma da mão, cada cidade, cada canto do Distrito Federal, ele esteve presente, ouviu os problemas, trabalhou com a comunidade. E é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho no meu coração. Fiquei muito feliz por ele. Né? Fui lá dar um abraço nele, desejar o melhor para ele, porque eu sei que estaremos bem representados. Nós precisamos de políticos como ele. O DF tem 4 senadores, né? Pode contar. E ele é carioca, né? Tinha vindo a Brasília, foi chefe de gabinete da Eliana, voltou para o Rio, acabou lá conseguindo ser suplente do Romário. Hoje o Romário se licenciou, ele virou senador da República. Ele é presidente do PL no Rio de Janeiro. Do PL no Rio de Janeiro. Então, conhece muitos problemas do Rio também. Ele vai representar muito bem o estado dele, eu tenho certeza disso. As pessoas vão se orgulhar do trabalho que ele vai fazer nesse período que ele vai estar lá no Senado. Assim como também ele vai ajudar a Brasília. Não tem esse negócio de tirar o Fundo Constitucional do Distrito Federal? Tem. Então, podem contar o seguinte, nós já temos um senador a mais que com certeza vai estar defendendo a gente e protegendo também os interesses do Distrito Federal. E aí, Odi, você matou a pau hoje. Você chegou atrasado como sempre, mas você perguntou tudo que você queria perguntar, Deixa né? eu ligar a câmera, você vê. Quer perguntar mais uma coisa antes de eu passar a palavra final para o deputado poder encerrar, Odi? Estou satisfeito. Está satisfeito? Deputado, então, voltando àquilo que a gente já tinha falado, o programa é Política do Bem. Conseguimos, acho que, falar de todos os assuntos. Você acha que faltou algum assunto? A palavra é sua para a gente poder encerrar o programa. Encerre do jeito que você quiser, viu, deputado? Maravilhoso, meu amigo, maravilhoso. Um bate-papo gostoso desse aqui. Poucas vezes eu participei de podcasts tão agradáveis como esse de vocês. Obrigado. Quero agradecer o convite. Falar que eu realmente estou muito feliz, né, de ver vocês com esse projeto. Né? 2 irmãos, 2 pessoas que eu gosto muito. Tanto você como o Odi, que é o meu irmão querido, do meu coração. Falo isso aqui
mais uma vez, porque esse cara, ele tem o meu apreço na mais alta patente, porque é um amigo que eu realmente admiro, gosto e que foi um grande conselheiro na minha jornada política e da vida. Você tem que mandar. Porque uma coisa é falar da política, outra coisa é falar da vida. Nos momentos difíceis, esse cara esteve do meu lado e eu nunca vou esquecer disso. Tu pediu perdão pra ele por ser um péssimo funcionário lá da Câmara, igual o Hermeto pediu pra mim aqui? Eu vou ter que viver até 100 anos e carregar uma cruz de 2 toneladas, porque a penitência vai ser grande. Ele sabe que ele casou recente. Pronto, só pra gente encerrar. Esposa. Deputado, como é que é? Tá bem casado? Ele tá falando de casamento porque ele sempre pergunta. O que você quer perguntar pra ele que acabou de casar? Vou pra ele, você não vai perguntar? Eu pergunto se o cara tá fazendo amor gostoso. Dá Aí tempo ele de fazer um pergunta amor pra gostoso. todos, tá? E aí, Se dá tempo, porque o cara... Tá na lua de mel Tá na lua de ainda, mel. deputado? Amigo, lua de mel eterna. Eu tomo as testas... Ele só tá falando isso porque tá no início. outro já. Ele só tá falando que tá numa lua de mel eterna porque é início, viu, Odi? Vamos ver se vai durar. Ano que vem a gente volta aqui, depois de um ano de casado, a gente faz a mesma pergunta pra ele. Pra você não enjoar no casamento, né? Dá umazinha nisso na semana. Aí, ó, ele faz isso pra todos, pra dar uma descontraída, viu? Tá na lua de mel, então. Quanto tempo de casado, deputado? Casado há 4, 5 meses aí. Já tá pensando em filho? Como é que Que a é? Bárbara tava internada, não conseguindo casar. A mulher tava indo ganhar neném, Vai não conseguindo querer casar. ter quantos filhos, deputado? Que Deus mandar, Eu queria ter pelo menos 3 filhos. O sonho da minha vida é ser pai. Já A pessoa combinou? vai ser a política e tal. Tá treinando? Tem um objetivo na política, é o sonho realmente chegar em alguns lugares, mas o maior sonho que eu tenho é formar uma família. Já comecei a formar essa família com o meu casamento. Sim. Eu espero agora poder, no ano que vem aí, se Deus quiser, já começar a avançar aí no projeto pai. No projeto pai. Eu já né? tô encomendando que é o meu hoje, projeto tá? mais importante de todos. Mas já eu tenho combinou certeza com a disso. esposa de ter 3 filhos? Porque 3 filhos, porque tô é ela que combinando. vai carregar, Não, ela né, gosta deputado? também, ela Você gosta é também. muito... Católico, ele é católico. Eu, por exemplo, sou do mesmo carisma do João Cardoso. Nós não tem anticoncepcional, camisinha, jogar fora, não. Você é O que da Deus ala mandar. do João Cardoso, 6, 7 filhos, Rogerinho Morro da Cruz, 6, 7 filhos, vai eu sou querer, católico, vai entregar na mão de Deus eu tenho uma também? relação com o João muito boa. O João foi meu professor de crisma. Aberta a vida. Mas 6, 7 aí também eu acho que... É Hoje em dia é demais. muito caro, não dá, né? A gente precisa provê. fazer conta, né? Deus Mas olha, provê. de todo jeito, toda a vida é bem-vindo. O que acontecer vai ser uma maravilha. A gente vai... Ano que vem tem eleição, né? Então eu fico numa situação assim de dúvida, porque eu não quero deixar minha mulher em casa, Olha, grávida, às vezes sem poder ter o suporte ali 24 horas, né? Se E acontecer alguma coisa, você tá eleição em campanha, você tá o tempo todo na 24 rua, horas, longe. não de dorme. segunda a Então segunda, eu fico né? preocupado, né? A gente vai ver como é que a gente vai fazer isso da melhor maneira possível, mas eu gostaria muito de ter, sim, filhos e é um sonho que eu tenho aí. Se Deus quiser, nós vamos realizar. A isso. gente Mudando um pouco de Só se assunto, Deus só mandar. para encerrar mesmo, ficou triste ontem. Eu fiquei com a derrota do Flamengo. Pô, Você foi achou dolorida. que o Rapaz. Flamengo cumpriu a missão dele de 2025? Fomos campeão da Libertadores, fomos campeão do Brasileiro, do Carioca. Eu te presenteei com uma camisa do Flamengo, que na verdade quem mandou foi a diretoria do Flamengo, lá, nosso amigo Alexander. O que você achou da derrota, só pra gente finalizar o programa, Dedé, deputado? eu fiquei muito orgulhoso com o Flamengo, como o Flamengo jogou. De com igual tudo pra igual, de igual né? pra igual, com muita força de vontade. Não tinha bola perdida. A gente pode falar o que for, mas que faltou entrega, não faltou, né? No final, o pênalti é uma loteria, acontece. A gente teve derrotas muito dolorosas nos pênaltis já em outros campeonatos, a seleção brasileira, o próprio Flamengo. Nós tivemos uma Copa do Mundo aí recente, né? Brasil com a Croácia. Então, assim, é muito doloroso perder nos pênaltis. Parece que é aquela sensação de que a gente chegou tão perto, né? Faltou Mas pouco, né? eu fiquei muito orgulhoso do time do Flamengo. Eu sou muito orgulho, eu tenho muito orgulho de dizer Você que eu é sou rubro-negro? Flamengo e Gama. Que o meu Gamão do Povão Gamão do também Povão, esse eu ano também vai sou ganhar Gamão. tudo, se Deus quiser. O dia que E jogar agora eu vou Flamengo e torcer Gama, muito. vai torcer pra quem, deputado? A pergunta que não quer calar. O dia que Eu jogar vou torcer pro Flamengo e Gama. Eu Gama, vou vai torcer pro pra Gama. quem? Vou torcer pro Gama. Eita, eu vou torcer pro Flamengo, viu, Então, deputado? vamos Gama, Mas porque eu o Gama é vou, do Distrito mas eu vou Federal. lá assistir jogo com você. Mas espero que esse jogo não aconteça brevemente. Vai que acontece pela Nós temos Copa que do avançar Brasil. muito ainda. Se acontecer, vai ser maravilhoso, vai ser bom demais. E nós vamos dar visibilidade que o Gama precisa. Mas futebol, ele move as pessoas, né? Movimenta muita gente. Hoje tá um luto, assim, né? Eu vejo tanta gente de luto. Hoje triste, né? Tá Eu triste. mesmo tô meio baqueado, assim, né? Muito uma derrota dessa. Só Mas pra- eu olho pra frente e falo assim, ano que vem o Flamengo, se Deus quiser, vai voltar pro Mundial e nós vamos ganhar esse título, porque nós vamos voltar pra buscar, como no passado falaram que a gente não voltaria pra eu buscar dou- a Libertadores, nós desculpa. buscamos. E o Gamão, ano que vem, vai buscar a Série C
Boa. Se Deus quiser, nós vamos avançar boas etapas na Copa do Brasil O também. Flamengo está formando o nosso futuro treinador. Eu sou fã do Felipe Luiz. deve- Eu sou fã incondicional daquele Eu cara. acho que depois do Ancelotti... Humilde, inteligente. Que ele Não, mas fez, a né? Europa já quer ele. Ele não renovou com o Flamengo, não. Já tem a Europa, já tá de olho nele. Ele foi elogiado em todos os diários europeus. Não, Deputado, o que ele fez ontem, né? Gênio. a Principalmente, gente né, em estava todos os jogos, quase né? Muito esquecendo, inteligente. então, de um assunto, então eu vou pedir desculpa, mas para entrar nele. Gama, a gente sabe que você é torcedor do Gama. Hoje você é um grande incentivador do Gama, sua equipe, do seu gabinete, tudo tá lá prestando. Acho que você deve ter membros do seu gabinete lá na diretoria do Gama. Fala um pouco o que o deputado pretende para ajudar o time do Gama aqui no Distrito Federal, porque que a gente precisa de um time, voltar a ter um time de Brasília na primeira divisão. Como deputado, E nós você tá temos- apoiando muito o time do Gama, né? Isso. Como deputado, eu tenho um compromisso com o esporte local. Eu quero que os times do Distrito Federal tenham condição de chegar longe e dar oportunidade para os meninos nas suas divisões de base, prosperarem, a gente ter um cenário onde as pessoas possam ter lazer perto de casa. A gente vê o Campeonato Candango, cara, é muito bacana você poder jogar um jogo no Paranoá, você poder jogar um jogo na Samambaia, você poder jogar um jogo lá em Taguatinga, no próprio Gama, movimentando a comunidade, né? O que a gente precisa é disso, trazer mais essas oportunidades para as pessoas no DF. E eu acredito muito que a gente pode ter um time, primeiramente, deixando claro aqui, na Série C. Eu quero ver um time do Distrito Federal na Série C. Vou torcer ainda mais para que seja o Gama, porque o Gama é o time que eu torço, que eu gosto, que eu tenho carinho, que eu tenho irmãos. Você é conselheiro né? lá do Gama? Sou. E tenho irmãos lá no Gama, tenho pessoas muito especiais que participaram da minha vida. A torcida do Gama tem um papel muito importante na minha jornada política. Eu já E vi são você lá pessoas com do a meu torcida coração. organizada do Ele Gama. vai no meio, não tem Eu problema, gosto não. de ver o jogo no meio da galera. O pessoal, uma vez, falou para mim bem assim, né? Nas primeiras vezes que a gente ia e tal, e que eu tinha ganhado a eleição. Falei, vamos lá na tribuna e tal, vão anunciar. Eu falei, vou nada. Vou ver aqui no meio da galera. Aqui que eu gosto de ver jogo é no meio da turma mesmo. Pegando chuva. E a galera, acho que recebeu isso muito bem, porque muitos viraram amigos meus. E eu tenho admiração muito grande por muitos ali que fazem um trabalho social muito legal. A torcida do Gama tem essa característica e também tem É o um Inferno apreço Verde, muito né? A grande. torcida organizada do Gama? É lá, Ira Jovem. Ira né? Jovem? E eu tenho um carinho muito grande pela instituição mesmo, né? Que você percebeu muito bem e que é o nosso maior vitrine do Distrito Federal quando se fala de esporte, é o Gama, né? Todo mundo conhece no Brasil todo. mundo. Então, vamos tentar fazer o Gama chegar onde ele tem que estar, Eu acho nas que divisões agora- altas do nosso país. né? Ter- Duduzão no ter- Gamão é primeira divisão. Terminando Sabe? com o Flamengo e Gama, acho que conseguimos abordar todos os Tudo, assuntos, tá né? ótimo. A gente falou de tudo um pouco aí. Deputado, então posso encerrar agora, Odir? Duduzão no Gamão é na primeira divisão. É isso aí, deputado. Ó, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Foi uma honra. Nós somos amigo pessoal, fazemos campanha junto. Eu gosto muito do seu pai, da sua tia. Foi minha candidata a governadora em 2018. E eu e você rodamos Brasília em 2018 junto. Sucesso. Eu, particularmente, espero que o seu projeto de reeleição em 2026 aconteça, que, se tudo der certo, você vire presidente da Câmara. E eu continuo dizendo o seguinte: nossa geração de moradores, nascidos em Brasília, de político, mais cedo ou mais tarde, vai estar lá no Palácio do Buriti e eu vejo a sua hora chegando. Não sei quando, mas eu sei que você vai obrigado. chegar lá também, viu, deputado? Obrigado, Dezinho. Te agradeço por tudo, né? Você sempre foi um amigo muito especial. Me lembro da minha primeira campanha que eu sofri um ataque de fake news na época, e a gente fez uma campanha, né? Que era pela campanha limpa, né? Os candidatos, vamos defender a campanha limpa. E eu procurei alguns candidatos. E eu estive lá com você. Você, o Jorge Viana, foram 3 candidatos que na época toparam me ajudar nesse movimento. E você foi um deles, eu nunca vou esquecer disso. Nós estamos Então, meu juntos. amigo, muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre, Você abençoe o também. de sempre também, a todos que estão nos acompanhando. Contem com o nosso trabalho, vamos fazer o nosso melhor para defender a população do Distrito Federal com unhas e dentes, para que a gente consiga trazer as coisas para cá, para que Brasília seja respeitada, seja sempre um lugar onde todos se sintam bem, cuidando das cidades satélites, né, com esse olhar para as regiões onde mais precisam e pelas pessoas que mais precisam também. Então, contem comigo sempre. Amém. Obrigado. Obrigado, deputado. Lembrando que o podcast Política do Bem, ele sai com uma página aqui no nosso parceiro, o Jornal Capital Federal. 50 mil exemplares. Vai sair no blog do meu parceiro, Odir Ribeiro, Pode no analisar, portal Política do Bem, porque agora você tá analisando, forte, mas pô. agora só para encerrar. Ah. Odir, suas considerações finais? Não,
Muito bom podcast. Pô, a gente tá fazendo só podcast bom ultimamente, os últimos 3, E hein? esse é o nosso último do ano. No último do ano, encerrou com chave de ouro. Feliz Natal e Feliz Ano Novo Obrigado, para todos, mano. então, aí, né? Já Feliz deixando Natal, um abraço deputado. pra Feliz todos. Natal aos nossos telespectadores. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Lembrando que esse é o nosso último episódio do ano, mas ano que vem a gente vai fazer uma cobertura das eleições de 2026. Cobrir ao vivo. Vamos a fazer apuração. cobertura, o período pré-eleitoral, período eleitoral. Nós vamos estar bem animados para cobrir as eleições de 2026. Não é isso, Odir? Tô animado. E não Não. me segue na rede social, não. Segue o Odir Ribeiro. Segue, não. E me segue também lá. Eu Esse sou o aí Dedé segue, Roriz, esse aí meu gosta de Instagram, aparecer. Dedé Não, Roriz. não tá Obrigado aparecendo. pela sua A minha não audiência. segue, não. Obrigado por As redes você. sociais do Me deputado. segue também, me segue Ah, em mim. isso. Eduardo W. Pedrosa no Instagram. Sigam aí, acompanhem o nosso trabalho, mandem sugestões. Esse é um canal que a gente tem direto, então me sigam também. Valeu, galera. E até o ano que vem com o podcast Política do Bem, mostrando que aqui no Distrito Federal tem deputados que trabalham por você, fazendo boas causas, e a gente vai mostrar isso para você. Obrigado pela sua audiência ao longo de todo esse ano. Obrigado você que ficou com a gente, comigo, com o Odi, acompanhando todos os podcasts, viu? Odi, fico muito feliz. Eu andava durante todo... tô assistindo o seu podcast lá com o Odi, parabéns. Então a gente tem que agradecer esse telespectador, esse parceiro que vai estar com a gente também, né, Odi? Fala, eu tô te carregando, vai. Fala aí, pessoal aí. Cheio de graça, obrigado. Vamos ficando por aqui e até o ano que vem com mais podcast Política do Bem. Obrigado. Foi muito bom estar com você nesse ano de 2025. Até 2026. Encerra esse negócio logo que eu não aguento mais.